Fala, pequenones! Tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do segundo ano com as atividades do PET, volume 7, semanas 3 e 4. Bom, de que a gente vai falar no vídeo de hoje? A gente vai falar de calor latente, que é o calor relacionado à mudança de estado físico, à mudança de fase que a gente fala, né? A gente vai falar das mudanças propriamente dita e fazer 4 questõezinhas de exemplo aí, as 4 questõezinhas do PET, tá bom? Então, bora lá falar de calor latente. O que é o calor latente? Calor é o processo de troca de energia térmica, né? Quando um corpo recebe essa energia térmica e utiliza essa energia para mudar o seu estado físico, na verdade, quando ele recebe ou quando ele perde essa energia térmica e utiliza essa energia para mudar o seu estado físico, esse calor recebe o nome de calor latente. O que é o calor latente, pessoal? Calor latente é a quantidade de energia térmica que deve ser trocada para que 1 grama desse material modifique seu estado físico. Então, por exemplo, quando a gente fala da água virar gelo, ou do gelo virar água, ou da água virar vapor, ou do vapor virar água, o calor latente é a quantidade de calor que deve ser trocada, recebida ou liberada, para que o corpo modifique 1 grama desse material, né? Modifique sua temperatura em 1 grau Celsius. Tudo bem? Então, matematicamente, ele é definido assim: quantidade de calor pela massa. Esse aqui é a quantidade de calor que deve ser trocada. Se o corpo receber calor, vai ser positivo. Se o corpo liberar energia térmica em forma de calor, esse Q vai ser negativo. Isso é uma definição, tá bom? E aqui o M é a massa da amostra, né? O quanto de massa eu tenho. Então aqui, mais fácil de lembrar é a gente multiplicar cruzado aqui. Passa o M multiplicando e fica que moleza, ou que mole, ou que mala, ou qualquer coisa desse sentido. Que calor é igual a massa vezes o calor latente. Então, só para vocês lembrarem, né, que é a quantidade de energia trocada, M é a massa e o L é o próprio calor latente, a quantidade de calor necessário para que 1 grama do material modifique seu estado físico, tá bom? Então, matematicamente aqui mole é a quantidade de calor necessária para modificar o estado físico. Uma característica do material, tá? Quanto maior a massa, mais calor eu preciso, e quanto maior for o calor latente desse material, mais calor eu vou precisar também. E aí, a gente tem mudanças de estado físico que são inversos. Por exemplo, a fusão é o inverso da solidificação. A ebulição é o inverso de condensação. E aí o calor latente é o mesmo para essas mudanças inversas, só que com o sinal invertido. Então, o calor latente de fusão ele tem o mesmo valor do de solidificação, só que com o sinal trocado. E o de ebulição tem o mesmo valor do de condensação, só que com o sinal trocado também. Tá? Vamos ver essas mudanças de fase direitinho agora para ficar mais claro. Então, aqui a gente tem os 3 estados físicos principais da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. Ou o vapor, né? Dependendo de se na temperatura ambiente a substância fica no estado de gás ou não. Né? Vapor é quando a amostra na temperatura ambiente ela fica no estado líquido, e o gasoso é quando na temperatura ambiente ele já fica no estado gasoso mesmo, tá certo? Bom, então o que é o estado sólido? No estado sólido as moléculas têm pouca liberdade, elas só vibram e ficam muito próximas uma das outras, mais ou menos assim. No estado líquido as ligações já começam a se quebrar e a gente tem as moléculas um pouco mais livres e um pouco mais agitadas também. Então as moléculas já ficam mais espaçadas com um pouco mais de grau de liberdade. E no estado gasoso, as moléculas ficam bem separadas e bem agitadas. Então, o estado físico mais energético é o estado gasoso. Para a gente sair do estado sólido e ir para o estado gasoso, a gente precisa fornecer energia para a amostra. A amostra precisa receber energia térmica. No sentido inverso, a amostra precisa liberar energia térmica para que ela passe do estado gasoso para o estado líquido e do estado líquido para o estado sólido, respectivamente. Tá bom? Então, para passar do sólido para o líquido, eu preciso fornecer calor para a amostra. Para passar do estado líquido para o sólido, eu preciso retirar energia térmica da amostra. E aí vamos lembrar então as principais mudanças de estado aqui. De sólido para líquido, isso recebe o nome de fusão. De líquido para sólido, isso recebe o nome de solidificação. Como são processos inversos, o calor latente dessas duas transformações aqui é o mesmo valor. Por exemplo, do gelo para a água é 80 calorias por grama. Positivo para a fusão, porque eu estou fornecendo calor para a amostra.
e negativo para solidificação, tá bom? Bom, do líquido para o gasoso a gente tem 3 tipos diferentes, que é a vaporização, a ebulição e a calefação. A vaporização ou a evaporação acontece a qualquer temperatura e é um processo mais lento, tipo roupa no varal. A ebulição é um processo com temperatura determinada, como a água fervendo lá quando a gente coloca no fogão, né? E é um processo um pouco mais rápido, ou rápido, se comparado à vaporização. E a calefação é um processo a altas temperaturas e praticamente instantâneo. Quando você coloca uma frigideira muito quente e pinga água nela, ela faz tss. Esse tss é a mudança bem rápida ou praticamente instantânea do estado líquido para o estado gasoso. Acontece a temperaturas muito altas e é um processo muito rápido, tá bom? A diferença é mais ou menos essas 3. Na prática, a gente costuma usar principalmente vaporização ou ebulição para representar essa mudança do estado líquido para o estado gasoso. E o processo de mudança de gasoso para líquido é chamado de condensação ou liquefação, tá bom? Esses dois não têm diferenças conceituais, é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. E do estado sólido direto para o vapor ou do estado gasoso direto para o sólido, recebe o mesmo nome, que é a sublimação, tá? Então, tanto do sólido para o gasoso quanto do gasoso para o sólido, o nome dado para essa mudança de estado físico é a sublimação, certo? Bom, existem 2 coisas que influenciam no estado físico da matéria. A primeira é óbvia, é a temperatura, e a segunda é a pressão. Quando a gente pegar as amostras no estado sólido, líquido e gasoso, a gente vai ver que esse aqui é um estado mais compacto, esse aqui um pouco mais livre, esse aqui bem mais livre que nos outros. Quando eu aumento a temperatura, eu faço com que a agitação térmica das moléculas da minha amostra aumente. Então, onde é que tem mais agitação térmica? No estado sólido, líquido ou gasoso? Muito bem, no estado gasoso, né? Então, quando eu aumento a temperatura, eu faço com que a minha amostra ela tenda a ir para o estado gasoso. Quando eu pego o gelo e vou fornecendo calor para ele, aumentando a temperatura dele, ele vai passando de sólido para líquido, depois de líquido para gás. E de forma geral, quando eu vou aumentando a pressão da minha amostra, eu faço com que as moléculas tendam a ficar mais próximas uma da outra. Então, quando eu aumento a pressão da minha amostra, eu faço com que ela tenha uma tendência a ir para o estado sólido. Quando eu aumento a temperatura, eu faço com que ela tenha uma tendência a ir para o estado gasoso. Tudo bem? Então, existem exceções quanto a isso, tá? A água, entre o estado líquido e o estado sólido, as moléculas se afastam no estado sólido se comparado ao estado líquido, e é um dos motivos que quando você coloca uma garrafa, né, totalmente cheia de água no congelador e ela congela, ela quebra, porque no estado sólido as moléculas ficam mais espaçadas do que no estado líquido. Mas a água é a exceção. A maioria das amostras, quando você aumenta a pressão, as moléculas se compactam e tendem a ir para o estado sólido, ok? Então, tanto a pressão quanto a temperatura influenciam no estado físico da matéria. Bora lá para as questões, então. Questão número 1. Assinale falso ou verdadeiro em cada afirmativa. A água pode evaporar a uma temperatura menor que 100 graus Celsius? A evaporação ela acontece a qualquer temperatura, né? Ela não tem uma temperatura determinada para acontecer. Então, ela pode acontecer a menos que 100 graus Celsius. Quando você coloca a roupa no varal, não está a 100 graus Celsius, né? Está muito menor que isso. E mesmo assim, a roupa que está na água, ela evapora. Então, pode acontecer sim, verdadeira primeiro. A sensação de frio ocasionada pela evaporação da água sobre a pele deve-se à absorção de energia da pele pelo líquido. Para uma amostra passar do estado líquido para o estado gasoso, ela precisa receber energia térmica. Quando a água está em contato com a sua pele, ela retira energia térmica da sua pele. Quando a gente perde energia térmica em forma de calor, a gente tem a sensação fisiológica de frio. Então, o frio acontece quando a gente perde energia térmica. Para a água evaporar, ela precisa receber essa energia térmica e parte dessa energia ela pega da sua pele, o que gera essa sensação fisiológica de frio. Então, essa também é verdadeira. A velocidade de evaporação da água não depende da pressão externa. A pressão ela influencia no estado físico da matéria. Se a pressão está maior, as moléculas tendem a ficar mais juntas, né? E é mais difícil da minha amostra passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, por isso que a velocidade vai depender sim da pressão. Por quê? Porque quanto maior for a pressão, mais energia ela vai precisar absorver para passar do estado líquido para o estado gasoso.
e mais tempo vai demorar, portanto, levando esse processo de evaporação mais lento. Então, se as cidades têm altitudes diferentes, elas têm pressões diferentes. E tempo de evaporação de roupa, a mesma temperatura, também diferentes por causa disso, tá? Então, depende sim da pressão externa, portanto, essa aqui é falsa. O calor latente é a quantidade de energia necessária para provocar a mudança de estado físico. É a quantidade de calor necessária, né, que ela tem que liberar ou absorver para provocar a mudança de estado físico de 1 grama de determinado material. Faltou alguma informaçãozinha aqui, mas ela não está errada, né? Então, portanto, vou julgar ela como verdadeira aqui. Fusão é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Mudança do estado gasoso para o estado líquido é a liquefação ou a condensação. Então, essa aqui não está certa. Falso. Durante a mudança de estado físico, apesar de ceder ou receber energia, a temperatura da substância permanece constante. Isso eu comentei bastante no vídeo da semana passada, vou deixar aqui no card para que vocês possam ver. Isso é verdade sim. Quando uma amostra está mudando de temperatura, ela não muda de estado físico. Quando ela está mudando de estado físico, ela não muda a sua temperatura. São processos independentes e que não acontecem simultaneamente. Ou está acontecendo mudança de temperatura, ou está acontecendo mudança de estado físico. Então essa aqui é verdadeira. Ebulição e evaporação são duas formas pelas quais uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Sim, são dois nomes diferentes, né, para a mudança de estado físico do estado líquido para o estado gasoso. Essa aqui também é verdadeira. Bora para 2 então. Antes de fazer a 2, se inscreve no canal, deixa um joinha aí para fortalecer o canal. Ajuda bastante, tá? Vocês não sabem quanto. Bora para 2 então. Um recipiente armazena 500 gramas de água no estado líquido. Sem haver mudança na temperatura da água, repentinamente todo o seu conteúdo é evaporado. Determine a quantidade de calor que foi transferida para o conteúdo desse recipiente, dados calor latente de fusão é igual a 540 calorias por grama. Aqui tem um probleminha, né? Que esse aqui não é calor latente de fusão, e sim calor latente de ebulição ou de evaporação. Se fosse fusão, seria a mudança do estado sólido para o estado líquido, e não é 540 calorias por grama, e sim 80 calorias por grama. Então esse aqui é o calor latente de ebulição. É um Ezinho. Não faz muita diferença aqui, é só um detalhe mesmo, tá? Então a quantidade de calor a gente calcula como? Que mole, né? Q é igual a massa vezes o calor latente. Eu quero saber a quantidade de calor mesmo, né? O Q. A massa é de 500 gramas. Aqui já está compatível com a unidade do calor latente, né? Sempre importante a gente olhar se são unidades compatíveis, senão a gente precisaria transformar alguma delas. Nesse caso está tudo compatível, não preciso transformar nada. Vai ficar 500 vezes 540. Esse calor aqui então vai ficar 540 vezes 500. 3 zeros, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, com 2, 27. 270 mil calorias. Esse 1000 eu posso abreviar ele com o prefixo K, fica 270 quilocalorias, a quantidade de calor necessário para evaporar totalmente esse meio litro de água, nessas 500 gramas de água, para o estado gasoso, tá bom? Bora para 3 então. Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíram de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança do estado físico chamado de... Então eu tinha bolinhas aqui de naftalina no estado sólido. E essa bolinha simplesmente vai diminuindo, sem aparecer líquido aqui. Essa bolinha ela vai virando diretamente vapor, né? E aí essa mudança direta do estado sólido para o estado gasoso recebe o nome de sublimação. Portanto, letra D aqui. 4. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Misturar um soluto em um solvente. O
que é isso? É dissolver alguma coisa, né? Você pega um pacote de suco, joga dentro da água, você está misturando um soluto, alguma coisa em pó, né? Alguma coisa sólida, em um solvente. Você está fazendo uma mistura. Então, isso é uma dissolução. Passar do estado sólido para o estado líquido é uma fusão. Número 3. Passar do estado gasoso para o estado líquido. Aí tem dois nomes, né? Pode ser tanto condensação quanto liquefação. A única alternativa aqui, número 2. Passar do estado sólido para o estado gasoso direto, a gente viu na questão número 3, é a sublimação, portanto, número 1. É isso então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se eu ajudei vocês, se inscreve no canal, deixa um joinha aí, deixa uma mensagem de incentivo e a gente se vê depois. Forte abraço, galera!